Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes e hoje é dia 19 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Você que curte o nosso canal, né, e quer nos ajudar, na descrição do vídeo tem conta bancária, agência, você pode depositar qualquer valor e será muito bem-vindo. Se você não puder, não tem problema, assista ao vídeo que já está valendo também. Gente, é o seguinte, vamos à matéria de hoje. É o seguinte, o PT tentou desconstruir, né, o governo Bolsonaro, inclusive tentou atacar a questão do dólar alto, né, a inflação e coisa e tal e coisa. O único problema dessa história toda é o contexto por trás disso daí, né? Porque no tempo do Lula, Bom, a gente vai trazer aqui alguns dados do Lulita, né? Que vão mostrar que Bolsonaro, comparado com o governo que Lula pegou, ainda tá muito melhor. Se inscreve aí, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta o sininho das notificações e vamos à matéria. Uma coisa, gente, se você é petista de carteirinha, não assiste não, pra não ficar chato, porque é difícil desmentir a verdade, né? Agora, se você é petista, mas gosta de saber a verdade, fica aí. Vamos lá, olha só. Esquerda esquece de corrigir valores pela inflação para culpar Bolsonaro pelos erros do PT. Pois é aquela velha história, usam meia-verdades para fazer uma mentira inteira. Não se compra com R$10 hoje o que se comprava com R$10 em 2002. Essa daqui tem uma pitadinha de, né, daqui vocês sabem. Coisa que até donas de casa humildes e sem o ensino médio compreendem. Mas o esquerdismo é uma doença mental que impede o paciente até mesmo de fazer contas simples. É natural, então, que universitários que gritam Lula livre não tenham a capacidade para perceber que, ao fazer comparações de dados econômicos históricos, é necessário que se corrija pela inflação do período. Vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui a pilantrofia. Vamos lá. Primeiro, maior cotação histórica do dólar se deu em 2002, quando Lula estava prestes a ser eleito. E todo investidor sensato estava com medo de que ele colocasse em ação o discurso comunista que ele vivia pregando na TV, inclusive revogar o Plano Real. Em valores atualizados, representa R$ 8,42. Ou seja, quando Lula assumiu o governo, né, o dólar estava por volta ali mais ou menos de... quando foi no finalzinho ali de 2002, né, para ele assumir, o dólar estava em R$ 8,44. Ó, gente, isso há quantos anos atrás? Há 10, né, dá 10, negócio de 10, eu tô ruim pra conta, tô ruim. Vamos lá, 2012, 17, 18, 19, negócio, rapaz, dá 13 anos, ó, Lulita. Negócio de 13 anos atrás, mais ou menos, 12, 13 anos atrás, o dólar estava em 8, então vocês imaginem, hoje a comparação do quanto valia R$8 naquela época e do quanto vale R$8 hoje. Faça uma comparação, R$8 hoje é praticamente nada, mas naquela época era um dinheiro. Mas foi assim que Lulita pegou, né, o governo. Mas vamos criticar Bolsonaro por conta dos R$4. Agora continuando, até mesmo R$12 se não levarmos em conta a cotação do dólar. Ó, até R$12 o negócio chegou, hein? Segundo, logo após ser eleito, Lula foi agraciado com um cenário externo extremamente favorável, o que acabou causando a queda do dólar. Lula não fez nenhuma reforma econômica e durante o seu governo surgiram os maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. Resultado, o PT não aproveitou os tempos bons para preparar o Brasil para tempos difíceis. Ou seja, vejam só, Bolsonaro encara aí uma reforma por conta da situação que pegou o país quebrado, né? Lula não precisou. Lula pegou o país numa maré alta, muito boa. Quer dizer, comparar como Lula pegou o governo e comparar como Bolsonaro pegou o governo, gente, chega a ser ridículo. Terceiro,
Isso se refletiu no governo Dilma, que recebeu o dólar a R$ 1,65, chegou a R$ 1,56 e nos entregou a R$ 4,15. Olha a coisa aí, tá vendo? Preste atenção. Vou repetir para você, ó. Ela ficou, ó, o dólar cadê aqui? A R$ 1,65, chegou a R$ 1,56 e nos entregou a R$ 4,15 no ano de 2016. O dólar só começou a retroceder em 2016, quando seu impeachment estava iminente. Olha a diferença. Pegou a 1,60 e pouco e entregou a 4, gente. Então, quer dizer, olha só o quanto o PT aumentou o dólar naquela época. Estão reclamando de Bolsonaro, que já pegou o dólar alto, mas tudo bem. Quarto, Bolsonaro recebeu um país quebrado pela corrupção e pela incompetência petista, e mesmo assim se dispôs a fazer as reformas necessárias e tem colhido bons resultados na área econômica. Inflação controlada, número recorde de geração de emprego, corte de gastos. Quinto, vamos falar agora a razão da alta do dólar. A alta do dólar atual se deve mais ao cenário externo, com a Argentina, que faz parte do Mercosul, sob risco de calote, e as guerras tarifárias entre China e Estados Unidos. Além, é claro, a insegurança jurídica provocada pelo STF ao modificar o entendimento de uma lei para soltar Lula, o cara que quebrou o país. Bom, isso aqui não precisa nem de explicação, né? Ou precisa? Né? Bom, só para os poucos conhecedores aí, né? O valor do dólar nem sempre aumenta ou abaixa por conta da nossa economia, mas ele também tem alta ou baixa de acordo com negociações externas, como a gente conhece muito bem, né? A negociação da China com os Estados Unidos, que já faz um tempinho que está aí num pé de guerra. Agora, com a questão da Argentina, entrando no setor, voltando ao comunismo, ao socialismo, né, com o novo presidente Poste e Cristina Kirchner por trás, ali, o país já começa a sofrer algumas pressões, né, externas. Inclusive, a questão de aviação já começa a ficar muito preocupada por conta da aviação estatal, né, da aviação estatal. Das empresas de aviações internacionais e privadas começaram a se preocupar porque o negócio vai ficar meio difícil para eles agora. Então, tudo isso ajuda a elevar o dólar. E nós temos a questão do Dias Toffoli, né? E do STF, que causou aí uma instabilidade jurídica. Tudo isso afeta a cotação do dólar no país, né? Então, culpar Bolsonaro por coisas que são relativas a outros fatores é covardia. 6. Em resumo, Bolsonaro não teve o cenário externo favorável que Lula teve e mesmo assim se esforça para fazer as reformas necessárias e colher bons resultados. Lula e sua política desastrosa fez o Brasil ficar em último lugar no crescimento entre os BRICS. Engraçado, nenhuma agência de checagem ter aparecido para verificar isso. Devem estar ocupados, fingindo cegueira, né? E aí acaba a matéria. Na verdade, eles estão preocupados em ir lá para a Amazônia para mostrar aqueles dados da Amazônia, né? Ontem eu ri, gente, porque os dados da Amazônia são engraçados. Os caras falam, maior queimada desde 2008, maior queimada desde 2008. Aí você vai num site, tá lá, a queimada tem um aumento de 20% maior do que 2008. Você vai no outro, 29%. Você vai no outro, 30%. Você vai no outro, 42%. Você fala, pô, mano, os caras não se decidem. Ou é 20, ou é 29, ou é 30, é 40. Tem que ter um número comum aí. Pra você errar pro negócio de 29, 30, 31, você ainda fica calado. Agora de 20 para 40, caceta, é lasca. Mas voltando aqui ao nosso ponto central, que é a questão aqui do Bolsonaro, né? Os petistas são literalmente, a palavra correta é essa, nojentos, covardes, insolentes. São dissimulados e por aí vai a lista de qualidades que eles são. Primeiro que eles quebraram o Brasil. Você vê, o governo petista é tão bom, gente, tão maravilhoso, que eles pegaram o Brasil na melhor fase. Quando o Fernando Henrique, ainda ministro do Itamar Franco, implantou, né, criou o Plano Real,
O Brasil saiu de um período onde a inflação subia todos os dias. Eu ainda era adolescente, mas me lembro muito bem, né? Meus pais iam fazer compra no mercado e eles faziam compra em 4 ou 5 mercados, 2, 3 mercados para fazer as compras. Por quê? Porque eles tinham que ficar pesquisando. E outra, você tinha que escolher um horário, geralmente de manhã, porque à tarde o preço já era outro da mercadoria. Eu conheço pessoas naquela época que compravam, por exemplo, a mercadoria de manhã, mas só colocava para vender à tarde. Por quê? Porque à tarde o preço já tinha aumentado. Praticamente todos os dias, volta e meia, aquelas filas enormes de carros nos postos de gasolina por conta do aumento. Quem é que lembra disso daí, né? O jornal aparece lá, vai aumentar a gasolina. Gente, era de 1 hora ou mais na fila só para encher o tanque com preço antigo, né? A partir das 10, a partir das meia-noite, a partir das que horas vai aumentar o preço da gasosa. O neguinho ia correndo para o posto de gasolina para não abastecer no preço mais caro. E aí veio o Plano Real. E o Plano Real deu uma alavancada na economia brasileira. Deu estabilidade à economia brasileira. A inflação desceu, né? O dólar parou de subir absurdamente, né? As coisas começaram a ficar estabilizadas. Lula pegou o Brasil nesse contexto. Nesse contexto. Um país tranquilo, um país mais sossegado, um país que estava em alta. Agora, dá uma olhadinha nos resultados pós-Lula. O que aconteceu com o Brasil? Nos primeiros anos, o Brasil tinha muito dinheiro. Lula foi lá e pagou a dívida externa de cerca de 180 ou era 200 bilhões de reais. Tem no YouTube aí, gente, vocês podem colocar aí, vocês vão encontrar aí vídeos, né? Do Lula, do jornal falando desse pagamento. Ainda tira uma onda. Sobrou não sei quantos bilhões, negócio de 20, 19, 18 bilhões, né, de um valor que eles tinham lá, né? Agora, qual é o mal desse negócio que eles não contam pra você? Pô, o Lula pagou a dívida externa, cara. O que vocês criticam tanto? Simples, gente. Ele pagou a dívida externa de 180 ou foi 200 bilhões e deixou a dívida interna ultrapassar os trilhões. E aí? Qual foi o lucro que a gente teve com essa brincadeira? Você paga uma de 200 e extrapola numa outra de trilhões, não teve muito lucro. Nós continuamos devedores, nós continuamos com uma dívida 4, 5 vezes maior, né, do que aquele pagou. E quando o Dilma nos entregou com uma dívida, se não me engano, de 3 trilhões de reais. Então vejam só o contexto dessa história, gente. Lula pegou numa fase boa. Como é que Bolsonaro pegou o país? Bolsonaro, quando pegou o país, tem pelo menos uns 4 estados quebrados pela tora, na emenda. E o presidente precisa achar um jeito de consertar isso daí. Os governadores estão pressionando. Antes de Bolsonaro pegar, teve estados que parou de pagar o funcionalismo, parou de pagar os aposentados, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Dívidas altíssimas com a União. E aí, como é que faz? Foi esse o contexto que Bolsonaro pegou o país. Lula pegou um país que não tinha dívida, que os estados estavam bem. Agora, vamos lá. O que foi que o Lula fez? Ah, a gente tem dinheiro para gastar? Vamos gastar. Vamos fazer vamos preparar aqui vamos dizer assim, vamos preparar aqui a nossa ditadura. Nos mantermos no poder. E aí o que ele fez? Meteu para baixo o IPI de carros, material de construção, eletroeletrônicos, deu a falsa ideia ao cidadão brasileiro que ele poderia comprar à vontade, e foi o que aconteceu. Quando ele baixou o IPI, meteu o sarrafo para cima, o brasileiro a comprar. Resultado, nós nunca tivemos um povo tão endividado em toda a história como nós temos hoje. O nome sujo no SPC de milhares de pessoas. Por quê? Porque foram e se endividaram, fizeram compras absurdas em nome de um baratismo, de um poder de compra que, né, chamava... Lula deu poder de compra ao cidadão. Pois é, só não deu poder de pagar essas compras. Por quê? O emprego começou a sumir. O emprego começou a cair. Resultado disso daí. Em 8 anos, o partido, o PT, no governo Lula, desfalcou o Brasil. Só que como o Brasil tinha muito dinheiro, eles ficaram escondendo isso daí.
Ficaram escondendo. O Brasil tinha dinheiro. Tinha muito dinheiro. E aí foram roubando. Aí apareceu mensalão, apareceu um monte de coisa, apareceu um monte de corrupção. Aí depois nós entramos no governo Dilma. Dilma não tinha o mesmo tino da pilantrofia de Lula. E aí o que aconteceu? Aí a coisa foi de ladeira abaixo mais ainda. Resultado, hoje estamos pagando pelos IPIs baixos, que foram baixados. Não pensem que aquela diferença de IPIs você não está pagando, não. Está pagando. Né? Dilma, quando entregou o Brasil, 14 milhões de desempregados, mais não sei quantos milhões dentro do Bolsa Família que eles colocavam como empregados, que não são. Então, se você for colocar na conta, tem mais de 25 milhões, tinha mais de 25 milhões de pessoas desempregadas. Presta atenção nisso. Depois, veio o Temer, aí veio o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro pegou o país? Pegou o país com estados quebrados. Bolsonaro pegou o país com um rombo na questão da previdência social. Quando o Dilma entregou, estava com 200 e cacetada bilhões de reais. E aumentando esse rombo. E aumentando. Porque eu lembro que em um ano estava em 130 e pouco, no ano já estava em 180 e pouco, e no outro já estava passando dos 200. Quer dizer, o rombo só aumentava. Vocês acham que ia parar aonde se Dilma tivesse continuado no poder? Fez uma reforminha fuleira. Falam que o Bolsonaro é quem tirou o direito dos brasileiros e do trabalhador, né? Agora deixa eu perguntar para você. Vocês lembram que antigamente a pessoa casava, não importava a idade da moça, ou enfim, você ficou viúva, o que acontecia? Você ia lá e tirava sua pensão, não é assim? Depois da reforminha da Dilma, o que foi que aconteceu? A mulher só tinha direito a receber a pensão depois dos 45, se fosse casada, se ela tivesse acima de 45 anos. Se ela não tivesse acima de 45 anos, ela não recebia a pensão de viúva. Vocês estão entendendo? Mas ninguém lembra dessas coisas. Alguém lembra dessas coisas? E outras mais, que eu nem vou entrar no mérito aqui, mas vocês lembram dessas coisas? Não, não lembram, gente. Ninguém lembra disso daqui. Sabe por que ninguém lembra? Porque a mentalidade do PT, a lavagem cerebral dos petistas é terrível. E aí Bolsonaro vem agora para consertar toda essa M que deixaram aí, pega um país ferrado, quebrado, com mais de 14 milhões de desempregados, uma economia lá embaixo, empresas deixando de investir no Brasil, investidores saindo do Brasil, lojas fechando. Vocês lembram o ano passado e o ano retrasado, quanto a gente viu falar em empresas grandes quebrando? Vocês acham que isso foi do quê? Em qual governo que essas empresas quebraram? Em qual empresas? Qual foi qual foi o período que mais nós tivemos demissão em massa? Foi no governo petista, gente. Acorda pra vida. Nós estamos vendo agora os setores voltando o setor de emprego, empresarial, voltando a contratar. Nós estamos vivendo empresas que saíram do país, retornando para o país. Aí os caras vêm com essa vagabundagem, já porque o dólar está em R$ 4,15, 20 centavos. Olha que alta do dólar. Pô, mano, senta na cadeirinha, faz o cálculo da inflação de quando estava na mão do Lula e da Dilma, e aí você vai ver que extrapola em muitos R$4 e pouco. Dilma Rousseff pegou o dólar a 1,65, derrubou para 1,56 e entregou em 4. Olha só o quanto ela conseguiu subir o dólar. Mas ninguém fala. 4,15, ninguém fala. Cala a boca, morre o assunto. Então, na boa, gente, o governo Bolsonaro, na minha opinião, tem sido um dos melhores governos do Brasil. As reformas que nós estamos passando hoje, infelizmente, são necessárias. Se o PT tivesse preocupação em não deixar essas reformas acontecerem, tinha feito um governo para o povo e não para os corruptos e ladrões. Tá aí, gente, Canal Brasil Notícias. Por isso que eu falei pra você, se você é petista, não quer saber da verdade, cara, não assista esses vídeos. Não assista. Eu já fui petista, não vou mentir. Já defendi o PT, já votei em Lula, votei na primeira eleição da Dilma, não minto. Minha mãe já fez parte da associação desses negócios aí do PT, por isso que eu falo com propriedade do MST, do MTST, desses negócios. Eu falo com muita propriedade porque minha mãe já fez parte, eu já frequentei reunião desses negócios porque eu ia levar ela pra lá de moto. Então,
Eu sei como funciona isso daí, de dentro. Não é uma pessoa que está falando de cá, eu ouvi falar, não, eu vi como funciona, eu sei como funciona. E foi ali dentro que os meus olhos abriram para quem era o PT, para quem eram os petistas. A corrupção é tão grande, gente, tão grande, que eles mandavam projetos para conseguir sacas de feijão para distribuir para os associados. Sabe o que acontecia? Vinha de graça, presta atenção, de graça. Quando chegava aqui, o quilo do feijão na feira estava custando R$ 2,30. Sabe o que eles faziam? Um feijão que vinha de graça? Eles pegavam e vendiam a R$ 1,50 para os associados. Olha só no que dá o negócio. Bom, tá aí, gente. Canal Brasil Notícias, a gente volta depois com mais informações. Fui, galera.